Olá! A palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 14, versículo 6, está escrito assim: E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas, ou com duras notícias, com más notícias. Essa palavra de Deus que está aqui em 1 Reis 14, 6, fala sobre Jeroboão, esse rei, um dos reis de Israel. Depois da morte de Salomão, há uma confusão, uma briga entre as tribos de Israel, e o reino de Israel é dividido em dois reinos. E no reino do norte fica o Jeroboão. Ele não é descendente de Davi, mas esse profeta Aias, ele no futuro, lá no passado, ele havia dito para esse Jeroboão que ele ia ser rei em Israel. E ele não acreditou, porque não era descendente de Davi. Pela lógica, seriam os descendentes. E com essa confusão, uma parte de Israel ficou sendo governada pelo filho de Salomão, Roboão. E essa outra parte ficou por ele, Jeroboão, que não era descendente. E como o profeta Aias, um homem de Deus, disse isso anos antes e aconteceu, ele sabia que o profeta Aias era um homem de Deus. Passou-se algum tempo, ele começou a desonrar, a profanar, a edificar altares, a fazer coisas horríveis lá em Israel, que abominável aos olhos do Senhor. O filho dele, o mais novo, ficou doente, uma doença grave, muito grave. E por causa dessa doença, ele já tinha tentado de tudo e não conseguia a cura. E ele lembrou que há muitos anos um profeta do Senhor tinha se usado como boca de Deus para a vida dele, tinha se cumprido a profecia. E ele pediu para a esposa dele subir até Siló, em outra cidade, e ir até o profeta Aias. E chegasse lá para consultar o profeta sobre a doença do menino. E só que ele fala assim para ele: olha, para a esposa, você vai disfarçada, para que ninguém saiba que você é a mulher do rei. O profeta Aias, ele já é idoso. E por causa de ser idoso, ele está cego. E o fato dele estar cego já era o suficiente que ele não ia reconhecer, não ia saber que era a mulher de Jeroboão. E ainda disfarçada, menos ainda ele ia saber. Mas ninguém esconde de Deus. Não dá para se esconder do Senhor. Tudo que fazemos, que falamos, que pensamos ou que agimos, ele na sua onisciência, onipresença, onipotência, ele sabe de todas as coisas. E como ele sabe de tudo, ele avisa para o profeta Aias: olha, a mulher de Jeroboão está vindo aí, mas ela está vindo disfarçada, ela vai fingir ser outra pessoa. Ela está vindo para fazer uma consulta acerca do filho dela, que está doente, mas você vai dizer para ela isso, isso, isso. Ou seja, já diga para ela as palavras que eu quero falar para ela. E quando a mulher chega achando que ninguém sabe quem é ela, porque ela está disfarçada, ao pisar os pés na porta da casa do profeta Aias, ela disfarçada, ele sendo cego, ele disse: entra, mulher de Jeroboão, porque eu sou enviada a você com duras palavras. E ela fica espantada, é claro, como ele sabe quem sou eu e o que eu quero? Porque ele servia a Deus e Deus revela as coisas. E ele disse para ela: olha, você fala para Jeroboão, Deus falando para ela por meio do profeta Aias, que de todos os reis de Israel, até agora ele foi um dos piores, ele foi o pior, ele foi o que mais desonrou, edificando altares a deuses, profanando. Ele não só desonrou a Deus, adorando outros deuses, mas ele levou a nação de Israel, esse reino do norte, né, essa parte do norte, essa parte de Judá, a também adorar outros deuses. E por causa disso, o reino dele vai ser tomado. Foi quando os babilônios vêm e levam aquela turma embora e saqueia o lugar, pega tudo e toma posse. E disse, só que você disse para ele o seguinte, que todos da casa dele vão morrer. Na casa dele, seja livre, seja escravo, filhos ou quem for, não vai ficar nenhum vivo. Esse menino que está doente, aí que você veio saber sobre ele, a hora que você pisar os pés na cidade, na porta da cidade, ele vai morrer. Ele vai morrer e ele será pranteado. Vão chorar por ele será sepultado. E esse menino será o único da casa de Jeroboão que será sepultado, porque eu, Deus, achei
alguma coisa boa nesse menino, mas o restante dos descendentes, o restante da casa de Jeroboão, nem direito a um enterro digno terão. Porque o que morrer no campo, as aves vão comer, o que morrer na cidade, os cães vão comer. Eles não vão ter direito a nem um velório ou um enterro digno, por causa da desonra que Jeroboão fez a mim, por causa da desonra. E assim, a mulher de Jeroboão, com certeza não falou nada, espantada, ela retorna para sua casa, para sua cidade. E a palavra do Senhor diz que a hora que ela põe os pés na entrada da cidade, assim como diz o profeta Aias, o menino morre. O menino foi, sim, pranteou e foi enterrado, esse filho de Jeroboão, mas foi o único daquela casa. E todos os demais foram destruídos, inclusive o reinado foi tomado, e o povo, diz Deus, foi levado cativo, porque o Jeroboão, a culpa não era simplesmente por ele ter edificado altares e adorado outros deuses, mas por ele ter também levado a nação a se voltar para outros deuses. E por causa disso a nação também pagou, porque não só a casa de Jeroboão sofreu, mas eles sofreram porque toda a nação virou escravo, foram exilados, foram para a Babilônia, perderam muitas pessoas, morreram muitas pessoas, houve um caos naquele lugar. E o que nós aprendemos com esta palavra? Que nada fica oculto aos olhos do Senhor, e que nada que nós fazemos fica por isso mesmo. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher, e que de Deus não se esconde, não tem como esconder nada do Senhor. Então não adianta ir disfarçado, não adianta fingir que não, porque não, de Deus não esconde nada. Então, que nós venhamos ficar atentos às nossas ações, às nossas atitudes, de forma a honrar, a glorificar o nome do Senhor, porque não tem como nos esconder ou como enganar ao Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.